Vamos falar sobre passeio? Então, pessoal, esse vídeo aqui é sobre passeio. A gente vai se aprofundar em várias questões importantes do passeio. A minha ideia aqui é trazer uma série de informações para vocês que possa fazer com que o passeio que você tem com o seu cachorro seja muito mais tranquilo e que vocês então consigam entender por que seu cachorro puxa, por que ele apresenta um comportamento X, Y ou Z nas mais diversas situações, tá? E vamos resolver isso. Vamos entrar para um nível de conversa mais profundo, sair desse nível raso que a gente tem feito, que a gente tem encontrado aí das pessoas conversando, e entrar no nível mais profundo. E não só isso, como eu gosto de falar sempre, é muito barque para pouco CTA. O que significa? É muita gente reclamando, latindo, au, 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 e pouca gente chamando para ação, pouca gente convidando o cachorro para mudar de fato a rotina e a estrutura de vida deles, para de fato colocar o treino no dia a dia. Então as pessoas elas reclamam muito e fazem pouco. Com esse tipo de vídeo aqui vocês vão ter a oportunidade de fazer muito mais pelos cães de vocês. Agora é claro, esse vídeo aqui é para quem quer informação mais completa, quem quer informação mais séria. Esse nosso canal, a ideia é essa, poder passar informação muito mais profunda sobre cultura canina, sobre cachorro, sobre adestramento para vocês, tá? E aí vamos deixar de enrolação e vamos começar sobre o tema. Passeio. Passeio é a atividade primordial que é realizada aqui no Brasil com os nossos cães. Quando a gente fala atividade com cachorro, as pessoas já pensam logo em passeio, o que é um pensamento muito pobre, para ser bem sincero, né? Só lá na escola, a gente, na academia, fazia spring pole, fleet pole, circuito, A-frame, treino de faro, a gente fazia cabo de guerra entre os cães, né? Tug of war, enfim, uma série de atividades, esteira, enfim, uma série de atividades com os cães. E hoje eu faço com os meus cães também uma infinidade de atividades e as pessoas, elas acabam diminuindo o leque de atividades só para passeio. Mas como passeio então é a atividade que é mais feita, vale a pena a gente entrar e aprofundar nele e entender um pouquinho, né? Bom, o que as pessoas elas têm em mente? Elas têm em mente um cachorro que passeia ao lado. Existe uma ideia romântica dele estar sem guia e me obedecer 100%. E essa ideia é romântica porque a maior parte das pessoas não vai conseguir isso com o nível de treino que elas fazem. E ela é romântica também porque existem leis contrárias ao cão estar sem guia. Os meus cães, já mostrei em diversos vídeos, eles podem ficar sem guia ao meu lado, porque eles ficam tranquilos em qualquer espaço, porém, entretanto, todavia, eu não os deixo assim. Por quê? Porque é lei. E eu respeito as leis, tá? Então, a ideia das pessoas é essa: o cachorro andando ao lado, preferencialmente sem guia, ideia romântica, que o cão veja os mais diversos estímulos e seja indiferente a esses mais diversos estímulos. E continue o passeio seguindo o condutor ou ao lado ali do condutor até o local do ponto X ao ponto Y, que é onde eu passei. Então, for daqui até uma praça, da praça da minha casa novamente, enfim, onde for. Então, essa é a ideia. Só que a gente entra em alguns problemas nessa ideia. Bom, qual que é o primeiro problema? O cachorro, ele se desloca mais rápido do que você. E isso é uma questão morfológica, diversas formas, a forma com que ele pisa no chão é diferente. A locomoção de um bípede, nós bípedes, e dos cães quadrúpedes. Então, é uma locomoção que é diferente. Então, a velocidade com que ele vai se deslocar é normalmente mais alta do que a velocidade que você vai se deslocar. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa, a primeira questão, talvez antinatural, seria os dois andando na mesma velocidade. O segundo ponto que a gente deve destacar aí em relação ao passeio é a orientação. O cão vai se deslocar de maneira diferente de você por causa da orientação. Você sai com um caminho, um mapa que está já planejado por onde você vai passar, em que ruas você vai passar, aonde você vai virar, aonde você vai parar, onde você vai andar, se tem algum lugar que você tem que andar mais rápido, se tem outro lugar que não tem que andar mais rápido, enfim. Você já tem todo esse planejamento. O cachorro não. Então o cachorro ele sai de casa e o que ele tem para guiar o passeio dele é você, mas ele também se guia pelo odor. Então os vários odores que não seguem caminhos lineares e retilíneos,
e que vão aparecer no meio do caminho, vão fazer com que o seu cão queira ir para um lado ou para o outro, os estímulos visuais, os estímulos sonoros e uma série de outros estímulos. Isso tudo vai fazer com que o seu cachorro não queira seguir o passeio humano, né? O passeio ali, tem a rua, tem o passeio e a calçada. E aí esse seu cachorro não vai querer seguir ela, porque não tem a menor ideia disso, né? Ele não vai seguir a sinalização humana, as placas humanas. Então, é muito diferente. Então, isso já vai fazer com que o seu cachorro também puxe, tá? Então, essa é uma segunda questão. E a terceira questão que vai influenciar diretamente ali no deslocamento do seu cão, que você deve ter em mente, é que aquela, muitas vezes, é a única atividade que o cachorro tem de verdade no dia. Então, o cachorro, muitas vezes, ele fica ocioso dentro de casa, sem estímulos, ele não tem treino de obediência, ele não tem treino de proteção, ele não tem treino de faro, ele não tem nenhum tipo de esporte que ele pratica, ele não faz nenhum tipo de enriquecimento ambiental, então ele fica ocioso no sofá, e ocioso no sofá ele acaba então tendo o passeio como a única atividade do dia que ele passa um tempo mais interessante com você, um tempo mais divertido, que ele possa então gastar energia também, socializar eventualmente com outros cães, etc. Então, mais uma questão aí que influencia. Existem outras questões, mas que eu não vou abordar. Eu acho que essas 3 primeiras aí já são um levantamento suficiente para que você entenda que o cachorro andar ao seu lado é antinatural. Esse passeio romantizado que as pessoas têm em mente é antinatural. Beleza. Mas isso significa, Rafael, que eu não posso alcançar esse passeio? Não. Você pode. Você, inclusive, deve tentar procurar um passeio no qual o seu cachorro anda próximo de você, controlado, de maneira segura. Esse é o ponto, tá? Seja ele um Yorkshire, um Chihuahua, seja ele um Basenji, seja ele um galgo, seja ele um malamute do Alasca, seja ele um cangal, tá? Então, qual que é o primeiro ponto, depois desse entendimento que o cão vai andar mais rápido que eu, vai se deslocar de maneira diferente da minha, que eu devo levar em consideração para o passeio? Bom, se as leis, aqui em BH, por exemplo, tem uma lei municipal, se as leis, elas pedem para que o cachorro ande atrelado a uma guia, então a primeira questão que você deve olhar é qual será a ferramenta de passeio que você vai fazer uso com o seu cão. Existe uma infinidade de ferramentas de passeio, citarei algumas. Entre os peitorais, tem o peitoral de puxão, o peitoral H, o peitoral em W, o peitoral de tração e por aí vai. Entre as coleiras de pescoço, existe a prong collar, existe a coleira lisa, que é o flat collar, muita gente chama assim. Existe coleira tática, existe colar de elos, existe coleira eletrônica, existe guia unificada, existe uma infinidade de materiais. Então, a primeira coisa que você deve fazer é decidir qual é a ferramenta que você vai utilizar com o seu cão. Se você não conhece as mais diversas ferramentas, eu já citei algumas, existem outras ainda, guia longa, guia para 2 cães, existe guia com mola, existe uma infinidade. Se você não conhece esses vários equipamentos, o ideal é que você procure conhecer. Então comece a pesquisar para entender qual vai ser o melhor para você. E é muito importante você ter acesso a um bom conteúdo. Nosso curso de formação de adestradores da Esporte Dog Brasil, a gente tem uma aula na qual a gente pega todos os equipamentos de passeio e a gente vai elucidando um por um, explicando quando usar, por que usar, quando foi criado, por que foi criado, por aí vai. E é preciso que você, dono de cão, e até você, eventualmente profissional, assistindo esse vídeo, que vocês tenham um conhecimento sobre esses ferramentas para saber qual usar, tá bom? Beleza. Entendi. Escolhi a ferramenta que melhor se adequa ao meu cachorro e também aos meus princípios, a minha forma de entender adestramento, a minha forma de entender tudo e, mais importante de tudo, essa ferramenta é para controle. Então eu escolhi a ferramenta que me dá a possibilidade de controlar o meu cachorro, que não vai deixar com que ele fuja, com que ele ataque uma pessoa ou qualquer outra coisa. Perfeito. Qual que é o passo número 2? Dessensibilização ao equipamento. Você deve ensinar o cachorro a gostar desse equipamento. Uma coisa que eu faço muito é ensinar a obediência para os cães, treinar senta, deita, vir quando chamado, etc, etc.
E aí eu treino através do reforçador positivo, que não tem nada a ver com bom, é a inclusão de algum reforço, né? Essa inclusão positiva vem demais, é a inclusão, eu uso normalmente ração ou um brinquedo. Só que quando o cachorro já sabe, eu também ensino por reforço negativo. Eu uso a guia, a pressão na guia, através do mínimo relevante possível, que é o MRP, né? Que a gente faz muito uso, né, na nossa metodologia, na minha metodologia, na metodologia da escola. E eu uso a pressão de tal maneira que o cachorro entende que a pressão para cima é para sentar, a pressão para baixo é para deitar, e etc, etc, etc. De tal forma que o cachorro, eu desensibilizo ele à guia, utilizando um reforço positivo, e eu ensino para ele o que significa eventuais pressões que podem vir a acontecer na rua. Então, eventualmente, alguma coisa acontece, existe uma pressão, o cachorro sabe como ele deve responder. Isso me ajuda bastante durante o processo. Então, eu escolhi da ferramenta, eu ensino o cachorro a usar a ferramenta, a gostar da ferramenta, a entender o que ela significa. Sou colar eletrônico, o que significa a vibração? O que significa o sinal sonoro? O que significa o estímulo eletrônico? O que significa cada uma dessas coisas? O que eu espero de você? Beleza? E eu ensino isso dentro de casa. E aí a gente entra no ponto 3, que é o passeio começa dentro de casa. Ele já começa logo na escolha das ferramentas e usando as ferramentas em casa. Mas, pensa, se você tem uma dificuldade com o seu cachorro que passeia na rua, não dá bola para você, mostra uma série de comportamentos e ele não anda próximo a você, tenha em mente o seguinte: este cão, ele precisa aprender a andar dentro de casa, porque em casa não tem estímulos concorrentes, ou se tem, são estímulos de pouco valor. Então, se o cachorro não conseguir andar ao seu lado dentro da sua casa, como que ele vai fazer isso na rua? Então, o passeio começa dentro de casa, aí eu começo a treinar dentro de casa. Existe uma série de exercícios que eu posso fazer. Exemplo, posso colocar a vasilha de ração ali, e aí eu passeio. Toda vez que o cachorro quer ir para a vasilha de ração, eu mudo de direção. Ele tem que permanecer comigo. Toda vez que eu consigo me aproximar da vasilha, ele permanece ao meu lado, ok, premio, deixo ele lá e comer a ração, ou deixo ele lá pegar. Posso fazer a mesma coisa com bolinha, posso fazer com alguém fazendo barulho. A pessoa arruma 2 figurantes, que são amigos, vizinhos, parentes, outras pessoas de casa. As pessoas sentam ali no sofá, eu estou passando ali na sala, as pessoas ficam assim. Sempre que o cachorro não dá foco para elas, dá foco para mim, eu premio ele e vou mostrando pro cachorro: ó, é aqui que você tem que ficar, o passeio aqui próximo de mim. Tudo através de reforço positivo. E aí o cachorro, ele passa a gostar de estar ao meu lado, ele passa a entender. E aí depois eu levo esse passeio para a rua. E tem que lembrar da generalização, logo eu tenho que treinar isso também na rua. Tá? Tem que fazer com que o meu cachorro entenda que as regras da rua são iguais às regras da casa. Beleza. Mais uma dica importante. O que é o cachorro puxar? Para algumas pessoas, vou pegar aqui um carregador. Para algumas pessoas, o cachorro puxar é o cachorro estar esticando a guia. Então aqui, ó. Guia frouxa, guia esticada. Beleza? Para algumas pessoas, puxar o cachorro está esticando. Então, se esse é o puxar, sempre que meu cachorro apresenta este comportamento, eu crio uma consequência para mostrar para ele que ele não vai acessar lugar nenhum com este tipo de comportamento. Beleza? O que eu faço? Eu mudo de direção, eu falo uma palavra para interromper, seja marcador de erro, qualquer outra coisa, mas eu interrompo então a ida do meu cachorro até aquilo que ele gostaria, eu mudo de direção, eu paro, o cachorro entende que puxando ele não vai chegar em lugar nenhum. Então, se eu decidir que isto, guia esticada, é o que é o cachorro puxando, então o que eu farei? Eu não prosseguirei enquanto o meu cachorro estiver puxando. Perfeito? Tranquilo. Agora, para algumas pessoas, o cachorro deve andar exatamente ao lado, tá? Então, toda vez que o cachorro me passa, ele não precisa nem esticar a guia pode estar frouxa, mas ele me passou e está lá na frente. Neste momento, pessoal, eu já vou mudar de direção. Ele não pode me passar. Então, uma dica é você ter muito bem estabelecido qual que é o critério. O que para você é puxar? É o cachorro passar na sua frente ou é o cachorro estar esticando a guia? E treinar diante do critério que você escolheu, tá? Pode ser bobeira, mas não é. Facilita muito o processo pro cão. E entenda uma coisa, não existe uma regra universal que o seu cachorro tem que andar colado em você. Eu, particularmente, gosto
que meus cães sejam mais próximos de mim, mas não precisa ser milimetricamente colado, a menos que eu esteja ensinando um exercício de condução, alguma coisa do tipo, tá? Mas se não, não faço tanta questão. Mas se fizer, e com alguns cães de cliente eu faço, questão que os cães andem assim, eu treino para que aconteça assim. Outros cães eu treino para que não estiquem a guia. Então existe ali uma clareza de comunicação com o cachorro. Mais uma outra dica que eu gosto de fazer, de orientar, né, de passar, é o seguinte. Entenda se seu passeio é um passeio feira hippie ou se o seu passeio é um passeio maratona. O que é a feira hippie? Feira hippie aqui em BH, uma feira enorme que acontece numa avenida chamada Afonso Pena. E nessa feira existe uma infinidade de barraquinhas e eu brinco muito que se eu for com a minha mãe nessa feira e ficar lá 2 horas, eu teria andado 500 metros. Por quê? Porque ela vai parar de barraca em barraca, barraca em barraca, barraca em barraca, barraca em barraca. E em cada barraca ela vai ficar ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Isso significa que em 2 horas eu me desloco 500 metros. Isso é o passeio feira hippie. Você para de poste em poste, deixa o cachorro cheirar tudo. Ele para a hora que ele quiser, da forma que ele quiser, fica o tempo que ele quiser ali. Agora existe o passeio maratona, que seria eu pegar a minha mãe, vou passear, vou andar com ela, vamos fazer uma maratona com ela. Nesse mesmo tempo, no mesmo período de 2 horas, que antes eu tinha me deslocado 500 metros, se a gente não parar em lugar nenhum, a gente vai se deslocar 3 km, 4 km, 5 km, vai depender da intensidade da minha caminhada, mas de qualquer forma vai ser um deslocamento muito maior do que foi na feira. Então isso que eu proponho para o cachorro. Veja bem, um passeio maratona é onde eu vou e ando muito mais, eu gasto mais energia física do cão, né? Então é isso que eu gostaria que vocês propôssem, eu acredito que isso é melhor para o cachorro. Mas dá para juntar as coisas, é assim que eu faço o meu passeio. Eu ando X metros, exemplo, 500 metros, até uma praça. Paro nessa praça, deixo o cachorro cheirar. Ali ele sabe, eu geralmente uso um marcador para sinalizar que ele está liberado, que ele pode cheirar. Muitas vezes eu também mudo o equipamento de passeio para colocar um equipamento que dá mais liberdade para o cachorro, enfim. E aí o cachorro sabe, ali ele cheira, ali eventualmente ele socializa, ali eventualmente ele faz algumas coisas que ele não vai fazer durante a caminhada. Então tem o tempo dele parar, cheirar e fazer algumas atividades e tem o tempo dele só se deslocar. E aí o cachorro não fica com a expectativa de parar de árvore em árvore, poste em poste. Então isso facilita muito, tá? Então vejam que legal. Nós conversamos sobre por que os cães andam mais rápido que a gente, andam mais rápido, né? Eles vão puxar a gente no passeio. É uma questão antinatural, a gente querer que ele ande ao nosso lado. Então existem várias questões normais dentro da realidade de ser um canídeo que vai fazer com que ele se desloque mais rápido que a gente, tá? O antinatural ele andar ao lado. Depois a gente fala um pouco sobre, então, como começar a resolver isso, escolha da melhor ferramenta, depois dessensibilizar e mostrar o que significa a ferramenta, depois ensinar o passeio dentro de casa e aí algumas dicas para serem utilizadas na rua. Ótimo, então aqui já dei bastante informação que vocês podem começar a colocar aí no dia a dia de vocês. Beleza. Mas algumas questões devem ser notadas. Muitas vezes as pessoas têm problemas secundários com o passeio, que são o cachorro latir demais, o cachorro travar, o cachorro tentar agredir pessoas ou outros cães. Esses problemas, eles não estão intimamente ligados ao passeio. Eles são problemas secundários que devem ser trabalhados de uma maneira correta. Então, muito do insucesso das pessoas é que elas querem resolver passeio quando o problema não é passeio. O cachorro ele é agressivo. Ele vai ser agressivo passeando ou não passeando. E não adianta você ensinar ele a andar ao seu lado bonitinho, porque quando ele vê outro cachorro, você não resolveu a agressividade. Então, você deve treinar a agressividade separada. Seu cachorro é ansioso, você deve trabalhar a ansiedade. Seu cachorro é inseguro, deve trabalhar a insegurança. Então essa é mais uma orientação dentro desse escopo que eu tenho passado para vocês, que eu gostaria de deixar. Tente entender que o problema de passeio, normalmente é o cachorro puxar e andar mais rápido que você. Ponto. O restante, ou a grande maioria dos outros problemas que vão vir a aparecer,
São problemas secundários que têm outras origens, outros motivos e que devem ser trabalhados em paralelo ao passeio. Depois que ambos estiverem sendo trabalhados, a gente une os dois para um treino que tem as duas finalidades. O passeio e a agressividade, passeio e a insegurança, passeio e a ansiedade, o que for, tá? Então tenham isso em mente. E o terceiro e último ponto, assim, que eu gostaria de falar com vocês para a gente encerrar, então, essa conversa sobre passeio, é ter em mente o seguinte: o controle é a parte mais importante. Gente, eu não vejo as pessoas que praticam esporte com seus cães falando com uma frequência alta sobre ter problema de passeio. Por quê? Porque essas pessoas, por praticarem esporte, acabam tendo que treinar seus cães e acabam tendo mais controle sobre ele. Eu não vejo as pessoas que contratam um treinador desde cedo para ensinar obediência básica dentro de casa e a pessoa vai treinando o cachorro, elas terem tanto problema com passeio. Porque mesmo não tendo sido treinado passeio, o treinador ensinou controle dentro de casa e a pessoa levou isso para o lado de fora. Então o controle é a parte muito importante. Por exemplo, o Taz, ele odeia gato. Os Zeus também. Na verdade, não é nem que eles não odeiam gato. Eles têm uma caça alta e o gato dispara o talo da caça deles, então eles querem ir atrás. O Prey Drive fica lá em cima. Nesse momento, se eu não reparar o gato, eles virem um gato antes de mim, eles darão um tranco na guia. Isso vai acontecer. Rafael, tem como resolver isso? Tem. Só que eu tenho muita alergia a gato. Sendo assim, eu não consigo trabalhar, eu não tenho um gato que eu possa usar para trabalhar essa desensibilização e eu não tenho situações que eu consiga fazer isso de uma forma confortável, porque qualquer contato com pelo de gato acaba com o meu dia, eventualmente acaba com a minha semana. Então me dá uma crise alérgica, essa crise alérgica ela acaba atrapalhando o bom funcionamento do meu sistema respiratório durante a semana toda. Então, por isso eu não me atrevo, não me aventuro nesse treinamento com meus cães. Então, eles vão dar o tranco. Só que qual que é a grande questão? Existe o estímulo, só que eu consigo controle sobre o estímulo. Então, eu falo, devagar, e eles retornam para próximo de mim e a gente continua o passeio de forma tranquila. Por quê? Porque o controle fala mais alto. Eles ficam doidos para ir no gato. Doido. Os cachorros, como o pessoal falava antigamente, armados para ir, quase querendo dar o bote. Mas eles não vão. Por quê? Porque o controle fala mais alto. Então, mais importante também de passeio é que você tenha controle sobre o seu cão. E o controle, a gente já falou do físico, que é a escolha da ferramenta, mas tem o mental, que é o treino de obediência. Então, foquem no treino de obediência. Treine o máximo de coisas possíveis dentro de casa. Eu brinco que ensinar o rola, dar a pata, dar tchau, pular, isso tudo não tem uma finalidade prática de uso de dia a dia, igual um senta para o cachorro sentar e esperar o sinal abrir para depois a gente atravessar a rua. Porém, ensinar exercícios é você sair da sua zona de conforto e se colocar no papel de professor. E se colocar no papel de professor é tentar entender o seu aluno e descobrir as formas mais didáticas de passar a informação para ele. E aí você começa a clarear sua comunicação com o seu cão. Então, ensinar a dar a pata, rolar, pular, trançar entre as pernas e por aí vai, pode não ter um uso prático no dia a dia, mas faz com que a pessoa se dedique ao treinamento. E se dedicando ao treinamento, ela melhora a comunicação com o cão dela e o cachorro acaba respondendo melhor. Então, treina o máximo de repertório que seu cachorro puder ter. Isso vai ser muito, muito importante para ele. E para fechar essa questão de passeio, cachorro sem guia em hipótese alguma, tá? Em espaço público, o cachorro não pode ficar sem guia. O espaço público, eu gosto de entender ele como de todo mundo antes de ser meu. Então, aquilo que é público é de todo mundo antes de ser meu. É meu também, mas é de todo mundo. Então, eu tenho que entender que existem pessoas com fobia de cachorro. E essa pessoa, quando vê um cachorro na rua, sem guia, ela tem um sério medo e uma série de reações que não são legais. Então, quando o cachorro está na guia, ela ainda assim tem medo, só que ela
sabe que ele está sob controle porque está numa guia, existe um aparato ali físico que controla ele. Agora, ela não sabe que você tem controle sobre o seu cão e que ele pode ficar sem guia. Então respeita esse tipo de pessoa. Respeita quem tem medo. Respeita. Porque você pode ter medo de outras coisas, você pode não querer passar por outras situações. Você não pode obrigar aquela pessoa a passar. Ninguém é obrigado a saber que seu cachorro é treinado, ou que ele é manso, ou que ele é tranquilo. Tá? E uma última questão. A grande maioria das pessoas que deixam seus cães sem guia não tem controle nenhum sobre eles. Elas acham que tem, mas não tem. É o que a gente vê direto em praça. O cachorro não responde a primeira vez que a pessoa pede. O cachorro vira e mexe, se aventura ali numa rusga, atravessa uma rua que não tem que atravessar, vai atrás de um estímulo que não deveria ir. Então, não seja o irresponsável que em espaço público deixa o cachorro sem guia. Tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Valeu!